Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon National News está no ar. Na edição desta quarta-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. Hoje voltamos nossos olhos para um desafio cada vez mais grave no Japão. Uma crise demográfica sem precedentes. De acordo com dados recentes do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, em 2024 nasceram apenas 686 mil bebês, recorde negativo desde o início da coleta de estatísticas em 1899. Ao mesmo tempo, as mortes cresceram. Só no primeiro semestre de 2025, o Japão registrou quase 837 mil óbitos, gerando uma queda natural da população de cerca de 490 mil pessoas nesse período. Especialistas alertam que esse cenário traz consequências profundas, diminuição da força de trabalho, pressão crescente sobre os sistemas de previdência e seguridade social e desafios econômicos para sustentar serviços públicos. Além disso, fatores sociais agravam a situação. Muitos jovens atrasam o casamento ou optam por não ter filhos, seja por insegurança financeira, carga de trabalho ou falta de apoio institucional. O Japão, com uma população cada vez mais envelhecida, se vê diante de um dilema complexo. Como reverter uma crise silenciosa, mas potencialmente devastadora para o seu futuro? Confira as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. No fim da tarde, um incêndio de grandes proporções atingiu uma área residencial em Oita. Mais de 20 casas e prédios já foram consumidos pelas chamas. E os bombeiros seguem combatendo o fogo horas depois do início. A polícia informou que um homem idoso, morador da região, está desaparecido. A cidade pediu para que os moradores evacuassem imediatamente e mais de 100 pessoas já buscaram abrigos em centros comunitários. O vento forte e as casas de madeira facilitaram a propagação rápida do fogo, que chegou até a encosta de uma montanha próxima. A situação ainda não está sob controle. A princesa Kako testou positivo para o Covid-19. Aos 30 anos, ela começou a ter febre de cerca de 38 graus nesta terça-feira e, após o novo teste, a infecção foi confirmada. Por isso, ela vai faltar aos compromissos oficiais até sexta-feira. No domingo, a Sua Alteza já tinha dor de garganta. Seus pais, o príncipe herdeiro Fumihito e a princesa Kiko, não apresentaram sintomas. Kako participou de um concurso nacional de discursos juvenis em Shibuya. Em pleno Kokuritsu, a seleção japonesa conseguiu a vitória diante da seleção boliviana por 3-0 com um gol feito ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a Bolívia tentou resistir e partiu para cima, mas os japoneses conseguiram arrancar mais 2 gols, totalizando 3-0 no placar. Com isso, o Japão fecha 25 com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com classificação garantida para a Copa do Mundo ainda em março. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Uma fala do chanceler alemão Friedrich Merz gerou forte polêmica após ele afirmar que sua comitiva ficou feliz por deixar Belém logo depois da COP30. Em discurso, Merz disse ter perguntado aos jornalistas que o acompanharam no Brasil quem gostaria de permanecer no país, e segundo ele, ninguém levantou a mão. O chanceler completou dizendo que todos ficaram contentes por retornar à Alemanha, abre aspas, especialmente daquele lugar onde estávamos, fecha aspas. A declaração repercutiu negativamente e abriu debate sobre xenofobia e sobre a imagem internacional do Brasil. O prefeito de Belém, Igor Normando, do MDB,
classificou a fala como arrogante e preconceituosa em um vídeo publicado nas redes sociais. Um jato da ERJ-145 da Embraer, fretado pela Airjet Angola, pegou fogo logo após pousar na cidade de Kolwezi, na República Democrática do Congo. A aeronave transportava o ministro da Mineração e outros membros do governo que viajavam para investigar o colapso de uma mina onde morreram mais de 40 trabalhadores. Kolwezi é uma região estratégica rica em cobre e cobalto, metais dos quais o país é um dos maiores produtores do mundo. O avião saiu da pista, tombou e teve a fuselagem incendiada. Apesar do susto, todos os ocupantes conseguiram escapar e as autoridades agora investigam as causas do acidente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que torcedores com ingressos para a Copa do Mundo de 2026 terão prioridade na marcação de entrevistas para o visto. O chamado Sistema de Agendamento Prioritário da FIFA busca reduzir longas filas e garantir que os fãs tenham a documentação necessária a tempo do torneio. A FIFA estima que entre 5 e 10 milhões de torcedores devem viajar aos Estados Unidos, país que sediará a maior parte dos jogos. Para dar conta da demanda, o governo destacou mais de 400 funcionários consulares e afirma que, em grande parte do mundo, a entrevista pode ser marcada em até 60 dias. Apesar da facilitação, o governo alerta: o ingresso não substitui o visto e não garante entrada nos Estados Unidos. A verificação contínua é obrigatória, especialmente para viajantes de países com restrições ou longos tempos de espera. Um novo estudo mostra que se a onda de calor extrema registrada na Europa em 2003 ocorresse hoje, ela poderia causar quase 18 mil mortes em apenas uma semana. Pesquisadores aplicaram padrões climáticos históricos às condições atuais, que já estão 0,7 graus mais quente que naquela época. A onda de 2003 matou mais de 20 mil pessoas, especialmente na França, Itália e Espanha. A onda de 2003 matou mais de 20 mil pessoas, especialmente na França, Itália e Espanha, e chegou a ser considerada um evento, abre aspas, de 1 em 1 milhão, fecha aspas. Mas com o avanço das mudanças climáticas, episódios semelhantes se tornam cada vez mais prováveis e mais letais. O estudo conclui que em um cenário ainda mais quente, com 3 graus acima dos níveis pré-industriais, o número de mortes poderia ultrapassar 32 mil. Os autores alertam que a Europa precisa se preparar para ondas de calor mais intensas, com medidas como sombreamento, ventilação, ar-condicionado e reforço nos sistemas de saúde. A empresa americana de tecnologia Cloudflare anunciou por volta das 21 horas do horário nipônico que estava enfrentando uma falha no sistema. A causa ainda está sendo investigada. Se você teve problemas em acessar sites durante este horário e apareceu uma tela de 404, foi em razão destes problemas. Devido aos transtornos, plataformas como o X e vários outros sites de empresas ficaram difíceis de acessar. A Cloudflare fornece serviços de CDN, que ajudam a acelerar e estabilizar o carregamento de páginas, e quando ocorre uma falha desse tipo, o impacto costuma se espalhar rapidamente pela internet. Vamos falar sobre cultura? Confira os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. Uma pesquisa do Instituto Datafavela ouviu 3.954 pessoas que atuam em atividades ligadas ao tráfico de drogas e revelou que 57% delas deixariam o crime se tivessem uma oportunidade de emprego ou de empreender. A amostra foi coletada em favelas de 23 estados, com entrevistas presenciais feitas por pesquisadores em todas as regiões do país. O questionário, com 84 perguntas, abordou temas como família, educação, saúde, caminhos do crime, cotidiano e perfil social. Entre os motivos que motivaram a saída do tráfico, 57% apontaram oportunidades de empreendedorismo, emprego formal com carteira assinada ou trabalho com maior flexibilidade. A pesquisa, chamada de Raio-X da Vida Real, foi realizada entre 15 de agosto e 20 de setembro pela CUFA, Favela Holding e Instituto Datagol.
O Datafavela é o primeiro instituto do país dedicado exclusivamente a pesquisas em favelas e periferias. A Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos na última segunda-feira. De acordo com a PF, ele tentava deixar o país em um avião particular com destino a Malta. Vorcaro é alvo de uma operação que investiga a venda de títulos de créditos falsos e foi levado para a superintendência da PF em São Paulo. A defesa não foi encontrada. Mais cedo, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master e bloqueou os bens dos controladores e ex-administradores. A instituição negociava um aporte de 3 bilhões de reais com investidores dos Emirados Árabes, mas qualquer venda foi suspensa com a liquidação. De acordo com os investigadores, após o anúncio público sobre a venda, Vorcaro deixou o banco de helicóptero e seguiu direto para tentar embarcar. Para a PF, a ação caracterizou fuga. A Operação Compliance Zero cumpre 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Em outubro, o Japão recebeu cerca de 3,9 milhões de visitantes estrangeiros, um salto de 17,6% e o segundo maior número mensal da história. Apesar do bom momento, ainda não está claro se o fluxo vindo da China vai continuar, já que Pequim começou a desencorajar viagens após declarações da premier Sanae Takaichi sobre um possível cenário envolvendo Taiwan, falas alinhadas à transparência, mas que irritaram o governo chinês. Mesmo assim, de janeiro a outubro, o Japão já acumula 35,5 milhões de visitantes e deve bater o recorde anual novamente, mostrando a força e a estabilidade do país, apesar das pressões políticas externas. Em Pequim, autoridades diplomáticas do Japão e da China se reuniram para discutir o esfriamento das relações após declarações da premier japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwan e situações de crise. O Japão deixou claro que sua posição não mudou desde o comunicado conjunto de 1972, reafirmando uma postura responsável, transparente e compatível com valores democráticos. A China, porém, insistiu na retirada das declarações e elevou o tom, inclusive após o cônsul chinês de Osaka ameaçar Takaichi de morte. O Japão protestou firmemente e existiu uma resposta adequada, reforçando que a segurança interna japonesa segue estável, ao contrário das alegações chinesas. Mesmo diante da pressão, o Japão mantém a porta aberta para diálogo, mas sem abandonar seus princípios democráticos nem ceder às intimidações de Pequim. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.